Fala galera do Pequeno Investidor, tudo bem? Hoje a gente vai inaugurar a nossa primeira batalha de ações em vídeo aqui no canal do YouTube. A gente já faz essa batalha lá no Instagram, mas agora a gente vai vir a um próximo passo, que é fazer essa batalha não só com 2 empresas, mas com 3. Então vai ser porrada para todo lado. Mas antes de começar, eu preciso contar quais são as regras dessa batalha. Essa batalha vai ser composta por 6 rounds e a gente vai avaliar esses indicadores aqui embaixo: Dividend Yield, preço por lucro, margem líquida, dívida líquida por EBITDA, ROI e finalmente o crescimento de lucro da empresa dos últimos 5 anos. Esses são apenas 6 indicadores que a gente escolheu aqui para trazer e para compartilhar com vocês, que a gente vê valor em ter uma ideia em diferentes cenários qual que é o patamar da empresa de preço, de valuation, qual que é o patamar da empresa de rentabilidade, de lucratividade, de endividamento e de crescimento, tá bom? Então, antes da gente ir para o primeiro round, vamos trazer um pouquinho de contexto. A gente tem aqui a nossa primeira desafiante, a Taesa, é uma empresa com valor de mercado de 11 bilhões, ela fez seu IPO em 2006 e ela tem o ticker TAE, com 2 Es. Importante, a Taesa tem tickers final 3, 4 e 11, que são empresas do tipo ordinária, preferencial e unity. A gente tem aqui para a Taesa um tag along de 100% para as ações do tipo ordinária, o que é ótimo, e um free float de 63,4%. O que isso quer dizer? Que a empresa hoje tem 63% das ações dela sendo negociada na Bolsa de Valores. A nossa segunda desafiante é a Alupar, é a empresa mais jovem aí das 3 a ter feito o IPO, ela fez um IPO em 2008 e ela também é a empresa que tem o menor valor de mercado, em 7,2 bilhões. O tag along dela, assim como a Taesa, também é de 100% para as ações ordinárias, o que é ótimo. E por último, a gente tem a Transmissão Paulista, que é a empresa aí mais antiga da Bolsa de Valores dessas 3, com valor de mercado de 17 bilhões e tendo feito seu IPO em 1999. Aqui é importante só ressaltar que o tag along da Transmissão Paulista para as ações ordinárias é de 80%, que é o valor mínimo definido por lei para as ações do tipo ON. Vamos então para o nosso primeiro round. O nosso primeiro indicador vai ser o indicador de Dividend Yield. Lembrando que esse indicador ele faz a soma de todos os proventos que foram pagos pela empresa nos últimos 12 meses e divide pelo valor da ação daquele momento, que está sendo negociada naquele dia. E esse indicador de Dividend Yield te dá uma boa ideia de qual que é o patamar de distribuição de proventos que a empresa tem com os seus acionistas. Importante ressaltar, esse indicador ele mede o que aconteceu no passado, ele não projeta o que acontece no futuro. Então não quer dizer que a empresa ter pago um determinado patamar de dividendo no último ano, que ela necessariamente vai pagar a mesma coisa no próximo. Pode ser mais, pode ser igual, pode ser menos. E para o indicador de Dividend Yield, a gente teve aqui um knockout, né? A Taesa levou com 11,5% de Dividend Yield, que é um Dividend Yield muito alto, em patamar muito acima, aí, inclusive da média do mercado das maiores pagadoras de dividendos. Em segundo lugar, a gente ficou com a Transmissão Paulista, com um pouco menos do que 4%, e aqui a gente tem um dividendo muito bom também na Transmissão Paulista. Se a gente considerar que a taxa de inflação nos últimos 12 meses está em 3,9%, quer dizer que a empresa pagou a mesma coisa que a inflação, apenas isso em provento, fora do potencial que ela tem de valorizar o seu valor em mercado. E por último, a gente ficou com a Alupar em apenas 2,6% de Dividend Yield. Então, uma estrelinha aqui para a nossa vitoriosa do round Taesa. O nosso segundo indicador é o preço dividido pelo lucro, ou seja, o preço da ação que está sendo negociada naquele momento, dividido pelo lucro por ação dos últimos 12 meses. Esse indicador é um indicador de valuation, né, chamado indicador de valuation, que te ajuda a ter uma referência se a ação está sendo negociada a um preço muito alto ou muito baixo versus o lucro que ela gera. E para esse round, a gente teve de novo a vitória da Taesa. Né? Lembrando que aqui, quanto menor, melhor. Quer dizer que é você está pagando um preço mais baixo versus o lucro que a empresa gera. A Taesa tem então o patamar de 7 vezes preço-lucro.
E a nossa última colocada foi a Alupar aí com um patamar de 12,8 vezes, quase 13 vezes o preço-lucro. Então, segunda estrelinha para a Taesa. Bom, nosso terceiro round, a gente fala sobre margem líquida. Esse indicador, ele ajuda a gente a ter uma ideia, a partir de toda a receita que a empresa gera, o quanto que de fato ela consegue embolsar como lucro. E aqui, esse indicador é legal você procurar por empresas que sempre tenham margem líquida alta. Você não deveria comparar, por exemplo, empresas de varejo com empresas de transmissão de energia. Mas aqui, para o nosso round, quando a gente compara as empresas de mesmo setor, essa comparação ela é bem legal. E, novamente, temos a Taesa como vencedora, seguido de perto pela Transmissão Paulista, e ambas aí dando nocaute na Alupar, que teve uma margem no último ano de apenas 11,7%. Então, 3 estrelinhas para a Taesa. Agora, a gente vai falar do indicador de endividamento, que é o indicador dívida líquida dividido por EBITDA. Esse indicador ele é um indicador muito bom para a gente ter uma ideia, a partir do tamanho da dívida da empresa e a partir do quanto que ela gera de caixa, quanto tempo ela levaria para conseguir pagar, para conseguir quitar essa dívida. Ou seja, quanto menor, melhor. E, portanto, essa empresa consegue pagar a sua dívida de forma mais rápida. Para esse quesito, a gente tem aqui a Transmissão Paulista como a vitoriosa, com uma dívida líquida por EBITDA bem baixo, num patamar de apenas 0,6. Ou seja, em pouco mais de meio ano, com o que ela gerou de EBITDA, ela conseguiria quitar todas as suas dívidas. A Taesa e a Alupar já são empresas que estão mais endividadas, com 2,8 e 2,7 vezes. Então temos aqui Taesa com 3 estrelas, Transmissão Paulista inaugurando o placar, inaugurando o round dela com uma vitória. Vamos então para o nosso quinto round, ROI. Esse indicador vai dizer para a gente, a partir de todo o patrimônio que a empresa tem, o quanto que ela conseguiu gerar de lucro. Bom, e aqui a Taesa mostrou sua força de novo e levou esse round com quase 28%. Esse é um ROI bastante alto. Eu já considero ROIs acima de 15% como ROIs ótimos. Em segundo lugar, a gente teve a Transmissão Paulista com 17% e a Alupar com quase 11%. Bom, não sei se a Alupar aqui vai ter chance, né? A gente já está quase terminando e ela não conseguiu ganhar um round ainda. Vamos para a nossa última categoria, que é o crescimento de lucro da empresa nos últimos 5 anos. E aqui a gente tem como vitória a Transmissão Paulista com 36%, que é um crescimento muito forte, né? Quer dizer que a empresa cresceu os lucros em 36% desde o 5º ano até o ano que a gente está agora. Sendo que a Taesa é a empresa que teve um menor patamar de crescimento, com apenas 2%. Então, terminada a nossa batalha de ações, a gente conseguiu agora ter a nossa vitoriosa, que é a Taesa, levando 4 rounds de 6. A Transmissão Paulista levando 2 rounds. E a Alupar, bom, a Alupar apanhou, né? Não conseguiu um round. Essa foi, então, a nossa batalha de ações. Eu espero que vocês tenham gostado. E ainda, se vocês querem escolher agora qual que vai ser a próxima batalha, deixa no comentário falando quais são as empresas que você quer que a gente já monta a próxima batalha de ações. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo.